Olá a todos, meu nome é Jaqueline, sou palestrante do CAEB, do Centro Assistencial Eurípides Barçanufo, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e convido vocês a pensar comigo um pouquinho sobre um tema que ainda é tratado como tabu, que é a questão do suicídio. Nós vamos fazer 3 momentos nesta nossa conversa. O primeiro deles é falar mesmo a respeito desta situação do suicídio ser tratado como tabu, né? Por que as pessoas não gostam de falar sobre o suicídio? Por que as pessoas não gostam de pensar que outras pessoas à sua volta realmente estão doentes, precisando de ajuda e preferem arrumar, né, algumas outras respostas para essas dores, né, que essas pessoas sentem, que muitas vezes faz com que elas não queiram mais ficar nesse plano, nessa existência, né, e acabem por tirar a própria vida. Vamos falar um pouquinho também sobre as consequências, né, na questão espiritual, né, o que acontece com a pessoa que se suicida e também, né, dar algumas dicas, né, tratar alguns mitos e verdades, né, a respeito do suicídio, para que dessa forma tenhamos todos mais informações e, consequentemente, mais condição, né, ou condições, né, de auxiliar aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um olhar amoroso, né, e de um abraço, né, muitas vezes apertado, que devolve essa pessoa a vontade, né, de viver e de estar entre aqueles que ama. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho e ver se podemos sair deste momento juntos melhores e mais capacitados para entender, né, a dor do outro. Esta questão do tabu é bastante forte na nossa sociedade. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma campanha de prevenção ao suicídio, apesar dos números há muito tempo serem bastante elevados. Nós sabemos que a partir do ano de 2003 começou um movimento, né, para que deixasse de ser tabu e que essas informações viessem, né, a todos nós, chegassem a todos nós, para que servissem de alerta. Mas efetivamente, né, nós temos agora a campanha do Setembro Amarelo, nós estamos em setembro, por isso também desta palestra, dessa nossa conversa. Porém, o que nós temos que ter como uma grande certeza dentro de nós é que os problemas e os suicídios não acontecem nas famílias, né, na nossa sociedade apenas no mês de setembro. Então, nós temos os problemas acontecendo, esses problemas, quando eu digo, eu quero falar desses problemas que as pessoas enfrentam de ordem emocional, espiritual e física também, diariamente. Então, é o ano todo. O suicídio ele não é de um período só, né? Ele não acontece apenas no mês de setembro. Então temos sim que falar sobre o suicídio, deixar de lado, né, essa questão do medo, porque acreditem vocês, uma das causas das pessoas não quererem, né, conversar sobre o assunto e nem mesmo buscar informação sobre o assunto é o medo de se envolverem, né, com o assunto e acreditem vocês, até mesmo se contagiar com esse desejo suicida. As pessoas pensam que se falar sobre o suicídio, né, se comentarem, falarem sobre essas questões de vida e morte, poderão de alguma maneira também se contaminar com esses pensamentos, e viver uma situação que não desejam. Mas isso é um grande mito, né? Não existe esta possibilidade. Claro que uma pessoa que já apresente algum problema de ordem emocional ou espiritual, ou ambas as situações, pode sim, né, se sentir envolvido, né, por esta questão. Mas as pessoas que estão, né, bem, né, que podem ajudar, de forma alguma, né, vão adoecer por se envolver com alguém que precisa de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, né, nosso papel é ajudar. Não podemos fechar os olhos e fazer de conta que não existe.
Então deixamos de lado, né, esta questão de não falar, de fazer de conta que não existe, né, de não ouvir e de não prestar atenção à nossa volta, porque sim, muitas pessoas precisam de ajuda e por que não ajudar? Né? Hoje é alguém que eu conheço, amanhã ou depois pode ser alguém, né, da minha família, alguém bem mais próximo, e aí o que eu vou fazer? E mais ainda, a vida nos coloca em situações, né, às vezes de surpresa imensa, que nós não esperávamos, que de repente, futuramente, não que vá acontecer, né, mas vamos pensar, e se fosse comigo? E se a vida me colocasse numa situação onde eu me visse sem saída, né, onde eu me sentisse machucado, magoado, ferido, e resolvesse não ter mais vontade de continuar, né, em função de uma situação ou de uma circunstância? Seria muito bom que nesse momento as pessoas que eu amo realmente me dessem as mãos, me abraçassem, me acolhessem, para que eu pudesse me fortalecer novamente e seguir adiante. Então é assim que funciona. Vamos falar sim, é importante falar sim, é importante conhecer e mais ainda, estar atento àquelas pessoas que estão à nossa volta. Já com relação às consequências espirituais, podem ser inúmeras, né? Nós sabemos que não há uma verdade absoluta para nada, porém nós também sabemos que algumas consequências são inevitáveis, né? Entre elas, você imagina esta pessoa, né, que resolveu deixar de viver, né? Resolveu dar fim à própria vida, à própria existência, porque sente muita dor. Porque, na verdade, assim, as pessoas não querem morrer, né? O que elas querem é acabar com o sofrimento, acabar com a dor que sentem. E não encontram meios, não encontram caminhos para isso e pensam que a única solução é a morte. Sendo assim, né, o que eu tenho a dizer para vocês é que não é verdade, né? As circunstâncias que esta pessoa se encontra não deixarão de existir, né, após a morte. Por quê? Porque a vida continua, nós sabemos disso. Agora vocês imaginem eu me sentindo extremamente magoado, me sentindo extremamente ferido, com muita dor, aquela dor que não me dá paz, que muitas vezes não me deixa dormir ou me alimentar direito, né, que eu carrego 24 horas por dia, eu atento contra a própria vida, né, eu acabo cometendo suicídio e descubro que a vida continua e que, somado a tudo isso que eu já sentia, ainda vem o remorso, ainda vem a culpa e o desespero e a saudade das pessoas que eu deixei e que eu amo tanto. Então temos que refletir bastante. Desta maneira, é importante que as pessoas busquem, além do auxílio profissional, com bons profissionais, sejam psiquiatras, terapeutas, psicólogos, também, né, um envolvimento com questões da espiritualidade, né, não importando em que religião, em que lugar, em que templo, em que casa espírita, mas que busquem esse envolvimento com a espiritualidade, que busquem essa reconexão, né, com a sua própria essência, que é divina, porque somos todos filhos de Deus, e isso acaba sendo mais um instrumento, né, de auxílio, né, de cura aqui na Terra. Portanto, né, é uma grande ilusão pensar que com a morte do corpo físico os problemas acabam. Muitas vezes os problemas ficam muito maiores, né, até porque nós sabemos, né, através de algumas literaturas, que aquela pessoa, né, que cometeu o suicídio acaba vivendo o momento da sua morte por inúmeras e inúmeras vezes. Não deve ser nada bom, deve ser realmente um sofrimento gigante que pode ser evitado, né, se nós estivermos bem atentos, né, para ajudar e se a pessoa também estiver disposta a mudar a sua realidade aqui na Terra. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho, né, da doutrina espírita, a pesquisar sobre espiritualidade, para que sirva de apoio, né, a todos que assim quiserem. Também sabemos, né, buscando na literatura espírita, que o suicida ele pode passar anos, né, neste sofrimento, nesta angústia do momento de sua morte, né, anos com essa sensação de culpa, mas também este espírito, este irmão, né, que buscou
o desencarne antecipado, isto é, veio com uma programação reencarnatória para a Terra, mas acabou decidindo não cumprir a sua missão aqui, não importa aqui os motivos, né? Ele, numa próxima encarnação, ele pode sim ter a sua existência abreviada, até mesmo para valorizar a vida. Então, nós poderíamos colocar algumas outras, né, circunstâncias pós, né, o desencarne que este irmão, né, que se suicidou vai enfrentar. Mas eu afirmo aqui para vocês que eu acredito, né, que este sentimento, né, de dor que a pessoa sente enquanto está aqui, enquanto está neste plano terrestre, né, ele piora aí muito, né, quando descobre, né, que a vida continua e junto a esse sentimento vem a culpa e a saudade. Então, irmãos, né, devemos estar sempre disponíveis, né, para informar as pessoas e pedir, né, caso a gente encontre alguém numa situação um pouco mais difícil de entendimento das circunstâncias da vida, que antes de qualquer coisa busque o apoio profissional e busque sim o apoio espiritual. E vamos tratar alguns mitos e verdades com relação, né, ao suicídio. Eu busquei essas informações junto à Organização Mundial de Saúde e também ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, e são informações, né, muito importantes para a nossa compreensão, né, do outro, para a gente mudar algumas ideias que temos fixas sobre o assunto e que de repente não é bem assim. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que o número de suicídios que acontecem em todo o mundo é assustador. Realmente é um problema gravíssimo de saúde pública, né? As mídias acabam não noticiando, como eu falei antes, né? Cria-se esse mês de setembro, né? Mas na verdade o problema existe o tempo todo, né? Em todos os lugares. O que eu posso dizer para vocês é que pesquisem, né? Busquem essas informações se tiverem, né, tempo e curiosidade para isso, porque vale a pena, são leituras que valem a pena, né? É para a gente realmente compreender a gravidade, né, do assunto. E eu trago como exemplo para vocês que a cada, digamos, uma média, né, de 40 segundos, menos de um minuto, uma pessoa tira a própria vida. Então vocês pensem assim, nós estamos conversando alguns minutos, né? Esta pequena palestra deve levar em torno de uns 20 minutos e durante todo este tempo, né, a cada minuto dessa nossa conversa, alguém deixa esse plano material, né, e retorna para o plano espiritual da pior maneira possível. Então realmente é muito sério e é muito grave, né? Principalmente quando a gente sabe, né, quando a gente tem conhecimento que as mortes entre os jovens vêm aumentando consideravelmente. Então são pessoas jovens, né, de 15 a 29 anos que não querem mais estar aqui, não sabem lidar, né, com estar neste plano, no planeta Terra, vivendo essas experiências, não conseguem superar, né, os seus medos, as suas frustrações, as suas dores e acabam desistindo da vida. Isso também acontece com os idosos, né? Também é uma faixa etária muito atingida, né, pelo suicídio. Então, o nosso olhar é mais especial, com maior atenção, para os jovens, né, e para os idosos. E por último, vamos tratar desses mitos e verdades que eu já falei antes, né? E a primeira coisa, né, que a gente costuma pensar, né, é assim: quem fala que quer morrer não se mata. Não é verdade. Dados apontam que 80% das pessoas que cometeram suicídio avisaram, né, verbalizaram, né, que gostariam de se matar. Então essa história, né, que quem quer morrer não avisa, não fala, não é verdade, é mito. Se nós temos alguém do nosso convívio que afirma, né, por diversas vezes que não quer continuar vivendo, que deseja a morte, temos sim que ficar atentos, principalmente se aliado a isto, né, essas afirmações,
estejam outros comportamentos, como isolamento social, a própria automutilação, comportamentos estranhos, a pessoa de repente passa a usar algum tipo de droga, a fumar coisa que não fazia antes, a pessoa era extremamente vaidosa e se desapega totalmente da vaidade, né, mostrando desinteresse por si mesmo e pela vida. Isso são alguns dos sinais, mas a pessoa que fala que quer morrer, realmente ela pode ter esse desejo dentro de si. Na verdade, foi feita uma pesquisa pela Unicamp há um tempo atrás, que apontou que 17% das pessoas já pensaram alguma vez na vida em se suicidar, né? E dessas 17%, 5% chegaram até mesmo a planejar, né, a própria morte. Então é muito importante que mudemos, né, essa nossa visão, né, sobre esses alertas que as pessoas nos dão. Uma verdade que temos é que pensar em suicídio é mais comum do que nós imaginamos. Como eu falei antes, né, com a pesquisa da Unicamp, realmente as pessoas em algum momento da vida pensar em suicídio, pensar, né, em sumir, em desaparecer, é algo bastante comum. Mas isto acontece de forma esporádica, né? Digamos, num ano, 2, 3 anos, né, aconteceu uma situação, a pessoa desespera e tem um pensamento, se desespera e tem um pensamento, né, de morte. Porém, quando esses pensamentos são diários, né, a todo instante, né, as pessoas falam e pensam, aí a situação é muito mais grave do que podemos imaginar. Continuando a nossa conversa, uma verdade sobre a questão das pessoas que se suicidam, sobre o suicídio, é que estas pessoas apresentam geralmente algum transtorno mental. Isso é verdade. São pessoas que já possuem um quadro depressivo grave, né? Às vezes uma ansiedade generalizada, né? Sofrem por antecedência por tudo e não conseguem lidar com isso. Algumas dependências químicas, esquizofrenia. Então essas pessoas que já possuem, né, esse transtorno mental, né, talvez alguns até mesmo já procuram, né, já têm a ajuda de especialistas, de profissionais, né, são pessoas que nós devemos dar mais atenção, né, e de forma alguma achar que num tratamento curto, né, está tudo resolvido, porque não é assim. São anos de trabalho, né, são anos de trabalho em equipe, trabalho em grupo, em prol da vida de uma pessoa. Então é importante, né, que quando uma pessoa nos diz que vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque se sente deprimida, se sente cansada, se sente esgotada, né, que nós sejamos os primeiros a dar apoio a essa pessoa, a incentivá-la a fazer isso, a buscar esse profissional, para quem sabe desta maneira evitar problemas muito mais graves, muito mais sérios no futuro. Outra informação que é verdade, não é mito, é que o pessoal fala suicídio é previsível, né? Realmente, né? O suicídio é previsível, né? As pessoas nos dão sinais, né? Nos mostram, né? Nos avisam. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas estão, na verdade, pedindo socorro, dizendo para nós: não aguento mais lidar com essa dor gigante dentro de mim, me ajude, por favor. E nós, talvez por desconhecermos, por não entendermos, né, a gravidade, por não sabermos o que fazer, acabamos não dando a atenção que a pessoa precisava. E isso é muito sério, porque mais adiante a pessoa pode, né, cometer o suicídio, e o nosso sentimento, né, de culpa, a nossa vontade de voltar no tempo e ter dado mais atenção, ter oferecido mais amor, mais carinho para essa pessoa, ter feito tudo o que estivesse ao nosso alcance, essa vontade vem muito forte em nós. Mas aí o tempo já passou, as coisas já aconteceram como não deveriam acontecer, e não há nada, né, mais que possamos fazer a não ser, né, exercitar, né, o auto-perdão e também orar por aquele irmão que nos deixou de uma forma tão trágica. Então, para evitar sofrimento para ambas as partes ou para toda uma família, é melhor, né, que a gente faça como eu falei antes, né, busque informação,
né, conheça um pouco sobre o assunto para poder ajudar sempre que necessário. Agora vamos falar de um mito, né, um mito envolvendo suicídio, que é a pessoa que pensa em suicídio já desistiu da vida. Não é verdade, né? Isso é mito. A pessoa que pensa em suicídio, ela apenas não sabe lidar, né, com aquelas circunstâncias, como eu falei anteriormente. Ela não consegue mais sentir dor, ela não consegue mais viver com aquela angústia gigante, né, que a atormenta tanto. Eu costumo dizer nas palestras que eu faço no CAEB, quando tratamos do assunto, que é como se a pessoa estivesse num grande labirinto, presa nesse labirinto, mas não é um labirinto qualquer, é um labirinto extremamente escuro, onde não há nenhum tipo de saída. E mesmo que a pessoa chegue a alguma porta, a alguma saída, né, ela vai entender, né, que ela está trancada, porque ela não enxerga mais nada à sua volta, ela não tem mais condições, né, porque ela está extremamente cansada, né, e não há mais esperança para ela. Então, nós precisamos entender que essas pessoas, né, que eu disse que eu imagino que se sintam presas nesse grande labirinto escuro, né, se elas receberem de nós essa vontade de ajudar, se a gente tiver coragem suficiente e disponibilidade, né, de afeto, né, para entrar neste labirinto, né, para tentar entender o que está acontecendo e quem sabe ser uma pequena luz, né, mostrando a saída, é de extrema importância. Nós não podemos deixar as pessoas que amamos, né, sofrendo tanto, presas nesse labirinto. Nós não podemos julgar a dor do outro como se fosse nossa. Muitas vezes aquilo que me fere, que me machuca, não me faz menos forte, mas talvez para o outro, aquilo que não me machucou, que não me fez menos forte, seja de uma força tão grande que a pessoa não consiga nem mesmo pensar, se mexer ou sair do lugar. Então a gente tem que parar com essa ideia de que aquilo que me faz mal, de que me ofende, ofende o outro, porque não é verdade. Muitas vezes aquilo que ofende o outro, que machuca o outro, para mim não é nada, ou vice-versa. Cada um vai enxergar a vida, vai compreender a vida conforme o grau de evolução que se encontra. A paisagem será diferente para cada um de nós. Então nós não podemos querer da outra pessoa as mesmas decisões, as mesmas escolhas que nós fazemos. Portanto, o que nós temos que compreender dessa pequena conversa que tivemos, né, dessa pequena reflexão que fizemos juntos, é que o suicídio ele é algo presente nas nossas vidas. Se a gente procurar saber, vamos encontrar perto de nós alguém que já passou, né, por essa situação, já perdeu um ente querido dessa forma. Então, por que não aprender a amar essas pessoas? Por que não aprender a se doar para essas pessoas? Por que não compreender que essas pessoas, elas nos pedem ajuda o tempo todo, né? E que nós podemos, sim, fazer a diferença, né? Talvez mudar a rota, né, de colisão dessa pessoa, né, com a sua própria morte. Então vamos, né, juntos tentar colaborar, né, nesse processo de cura, né, ou de autocura, porque eu deixo aqui o recado às pessoas que também enfrentam esse problema, que também sentem essa vontade, né, de tirar a própria vida. Deixo aqui um apelo: não façam isso. Há muitas pessoas, né, dispostas a ajudar vocês, e há muitas pessoas que conseguiram vencer, né, esse desespero, conseguiram curar as suas dores, e com certeza você também será capaz, né? Acredite, né, que há sim uma possibilidade de cura, há sim pessoas com muito amor para dividir com vocês, né? E a vida vai seguir da melhor maneira possível, porque somos todos, sem nenhuma exceção, centelhas divinas. Então somos todos irmãos, filhos de Deus, e Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de nós. Tenham fé, tenham esperança e procurem ajuda, é o melhor caminho. Deem o primeiro passo, que com certeza alguém vai estender a mão e juntos vocês farão uma nova caminhada.
Agradeço a participação de vocês. Aproveito para pedir que se inscrevam em nosso canal, venham conhecer o CAEB, né? Se você mora em Jaraguá do Sul, venha conhecer o nosso trabalho, né? Passado esse tempo de pandemia, que no momento nós não estamos atendendo, mas em breve teremos nossas palestras novamente de forma presencial e venham conversar um pouquinho com a gente, que ficaremos muito felizes. Muita paz, muito amor e muita luz para cada um de vocês. Gratidão.